Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Novamente nos encontramos, agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o meu irmão Elídio Westphal, é lá de Vitória, no Espírito Santo, está hoje aniversariando. Que Deus te abençoe, meu irmão Elídio Westphal, e conceda muitos anos de vida. Toda a família lhe parabeniza. Terezinha de Souza Vieira, é de São Paulo, capital, também está aniversariando hoje. Parabéns, Terezinha de Souza Vieira. Um alô especial para Ana Lu Neves, lá de Manaus, Amazonas, mandando um abraço especial para as amigas Dona Miriam e também Cristina, lá de Rio Preto da Eva. Mandamos ainda um alô especial para Erildo Westphal e Marlene, são de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Manuel Fernandes é de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Milita é de Paiol do Centro, no Maranhão. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por este dia que estás nos concedendo. Nossa gratidão por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando iluminação, orientação, e que possamos aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia, que têm as suas lutas, seus problemas, suas dificuldades, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade. Abençoe o meu irmão Elídio Westphal, que completa hoje mais um ano de vida, que continue te servindo e fazendo a Tua vontade, Pai. Também abençoe Terezinha de Souza Vieira, que está aniversariando hoje, e todos os demais, Pai, que nos escutam e que estão aniversariando, que sejam abençoados por Ti. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, e aqui, neste capítulo 14, 15 e também o capítulo 16, nós vamos relembrar aqui a paixão de Cristo. Nós sabemos que a paixão de Cristo normalmente é comemorada em final de março ou de abril, início de abril, e aí todos os cristãos se voltam para estes momentos de sofrimento de Jesus. Mas nós estamos aqui com vocês estudando o Evangelho de Marcos, e nós vimos aqui, através do evangelista Marcos, a apresentação do ministério de Jesus, do trabalho que Jesus fez, as suas curas, seus milagres, e também ele começando a apresentar aos seus discípulos o real motivo pelo qual ele veio e que estava aqui entre eles, que era para dar a sua vida, para morrer pelo ser humano. Os discípulos não entendiam, mas Jesus sempre falava com eles a respeito de sua morte e também da sua ressurreição. Ontem, aqui nós falamos a respeito daquele episódio em que aquela mulher comprou um perfume muito caro em reconhecimento ao que Jesus havia feito por ela. E quando Jesus estava na casa de Simão, num jantar, Simão havia sido leproso, Jesus o havia curado. Então, essa mulher se aproxima, quebra o vaso de alabastro e unge os pés de Jesus com este perfume caríssimo, que era um ano de trabalho. E algumas pessoas criticaram, acharam que não deveria desperdiçar tanto dinheiro, mas que deveria dar para os pobres. Um desses era Judas, e Judas era tesoureiro do grupo, mas Judas não queria ajudar os pobres, ele queria pegar o dinheiro para ele. E enquanto isso, os líderes judaicos, sacerdotes, os doutores da lei, tramavam a morte de Jesus. E então, Judas sai dali e vai combinar com os principais sacerdotes e líderes judaicos um preço para ele poder vender Jesus, entregar quem Jesus era, porque Jesus, como eu disse, era semelhante aos demais judeus. E para que eles não prendessem a pessoa errada, Judas disse: aquele que eu der um beijo em sua face, esse é o Jesus que vocês querem prender. E nós vemos então que isso foi na quarta-feira que ocorreu este episódio, na quarta-feira à noite. E na quinta-feira,
como era o primeiro dia da Páscoa, os judeus tinham a tradição de matar um cordeiro e relembrando a saída deles, do povo de Israel lá do Egito. E então a Páscoa simboliza essa passagem, a libertação do povo judeu lá do Egito para a terra de Canaã. Agora, como era o primeiro dia da Páscoa, nós vemos aqui em Marcos 14, a partir do verso 12, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães asmos sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito ali, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, e quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: Certamente não serei eu. Jesus respondeu: É um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram, há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, em seguida partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado com sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia. E Pedro declarou: Mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. E Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eu li Marcos, capítulo 14, nos versos 12 até o verso 31. Lembrando que este episódio ocorreu então na quinta-feira. A quinta-feira, chamada Quinta-feira Santa, é a véspera da Sexta-feira da Paixão. E os discípulos perguntaram onde que eles iriam comer a Páscoa. E Jesus então diz para ele: Vocês vão a Jerusalém, 2 dos discípulos foram, e vocês vão ver um homem carregando uma vasilha de água. E aí vocês seguem este homem, quando chegar na casa, pergunte: Olha, o mestre manda perguntar onde que vai ser a ceia, em qual aposento. Vejam que Jesus, irmãos, ele conhece tudo. Jesus, ele não sabia e falava as coisas antes, como iria ser, porque ele tinha comunhão com Deus, o Pai, e buscava a presença do Espírito Santo todos os dias em sua vida. Então, o Espírito Santo é que falava para Jesus e mostrava, e Jesus então revelava aos seus discípulos. Não é porque Jesus era Deus que ele sabia, não. É a comunhão que ele tinha com o Pai e a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Aqueles 2 discípulos foram e realmente, como Jesus havia dito, encontraram esse homem carregando uma vasilha de água, seguiram-no, chegando à casa, perguntaram. E o homem, então, dono da casa, mostrou o aposento e eles ali se reuniram então para a ceia. Aqui, nesta noite, início de noite de quinta-feira, Jesus, ele mudou o ritual dos judeus em que eles comemoravam a Páscoa, sacrificando cordeiros e lembrando a passagem deles, a saída do Egito para a terra de Canaã. Jesus aqui, então, ele institui a ceia do Senhor, é a última ceia chamada aqui, né? Ele institui a ceia, por quê? Porque agora
a partir desse momento em que Jesus iria dar a sua vida por cada ser humano, não era mais necessário sacrifício de cordeiros e relembrar aquela passagem que eles tiveram, os seus antepassados, quando saíram do Egito, mas agora o cordeiro estava ali presente nessa ceia, que era Jesus Cristo. E então Jesus, ele toma o pão sem fermento, porque fermento é símbolo do pecado. E Jesus, ele não teve pecado. Então aquele pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que é dado por nós. Jesus mesmo disse aqui: tomai e comei-o. Este é o meu corpo que é dado por vós. Então, quando nós estamos participando da ceia, nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus e reafirmando a nossa crença, a nossa fé, de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você não tem hábito de participar da ceia, comece a participar, mesmo que você se ache indigno, pecador, todos nós somos, mas é nós crermos no sacrifício de Jesus, é isso que simboliza a ceia. É nós crermos no sacrifício que Jesus fez e aceitarmos esse sacrifício em nossa vida. E ele vai nos dar forças e vai nos fazer vencedores por meio do seu sacrifício. E então, depois de terem comido esse pão sem fermento, um pão asmo, aí Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o meu sangue que é dado por vós. Então, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, comemos o pão sem fermento, não é pão comprado em padaria, é um pão que alguma irmã da igreja, a diaconisa, ela faz esse pão sem fermento, é tipo um biscoito, ele é fininho, e então esse pão ali na hora da ceia, na igreja, ele é quebrado, significando o corpo de Jesus que foi moído por todos nós, e então toda a igreja participa tomando aquele pão, comendo, naquele momento, relembrando o sacrifício de Jesus por nós. Lembrando então, o pão é sem fermento, não é esse pão de padaria que as pessoas compram e repartem e dão para as pessoas comerem, porque o fermento é símbolo de pecado e Jesus, ele não teve pecado. Então o corpo de Jesus é aquele pão sem fermento. E o vinho simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. E Jesus disse: olha, eu não beberei mais do vinho da vide, somente quando eu estiver com vocês no reino dos céus. Quando nós chegarmos nos céus, irmãos, adentrarmos os portais celestiais, haverá uma ceia. E o próprio Jesus é que vai estar ministrando essa ceia. E nós participaremos todos, nos alegrando, nos regozijando e agradecendo pelo sacrifício que Jesus fez por nós enquanto esteve aqui na terra. E ali, naquela noite, então, Jesus disse: olha, um de vocês irá me trair. Nessa mesma noite, todos irão fugir, eu ficarei sozinho. Jesus estava aqui relembrando que estava escrito já na palavra de Deus, em Zacarias 13, verso 7, que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. E assim aconteceu. Judas já havia se retirado e foi vender Jesus pelo preço que ele combinou. E os discípulos então ficaram assim abismados, Jesus dizendo que um deles iria traí-lo e que todos o abandonariam. E Pedro disse: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu te seguirei até mesmo que for necessário morrer. E Jesus falou: Pedro, você não sabe o que você está falando. Nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, está escrito aqui em Marcos, você vai me negar 3 vezes. E assim aconteceu. Jesus foi levado para o julgamento e Pedro foi visto pelas pessoas e disse: olha, esse aqui é um dos deles. E disse 3 vezes, alguém disse para Pedro que ele era um dos discípulos e Pedro negou todas 3 vezes. Aí o galo cantou e Pedro saiu e chorou amargamente. Mas nós queremos dizer a todos os nossos irmãos e amigos, todos nós também temos as nossas falhas, nossas fraquezas, somos como os discípulos que abandonaram a Jesus, nós somos como Pedro que negou a Jesus, mas há esperança. Por quê? Porque Jesus, ele não rejeita ninguém. Jesus, ele está ansioso, aguardando pelo retorno daqueles que um dia já fizeram parte das fileiras cristãs e que hoje estão afastados, estão longe, mas Jesus está esperando o retorno porque há perdão para qualquer pecado. Que nós possamos meditar nestes momentos finais da história de Jesus, antes de ser julgado e morto, e que possamos nos entregar completamente a Ele, e que possamos participar da ceia do Senhor na nossa igreja, sempre que houver, porque nós estamos reafirmando a fé no sacrifício que foi feito e também de que
Os nossos pecados estão perdoados pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo dessa semana, mas não nos esqueçamos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.